Existem discursos que nos dão ânimo, existem discursos que nos desanimam, existem palavras que nos tornam fervorosos, ativos, participativos, mas existem palavras, discursos que nos fazem recuar, se acuar, se esconder, ficar com medo. E eu quero falar para vocês nessa manhã a respeito disso. Isaías capítulo 36, do versículo 1 em diante. Aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias. Esse Rabsaque era o enviado do inimigo, tá? Enviado do rei da Síria. Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confia, que contra mim te rebelas? Eis que confia naquele bordão de cana quebrada, a saber, o Egito, que se alguém se apoiar nele, ele entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos de meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Subi agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destruía. Então disse Eliaquim a Sebna e Joás a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o conhecemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer-te essas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um a sua vide, e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade?
Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles a Samaria de minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe responderei. Agora, irmão, do capítulo 37, do verso 8 ao 13. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvidos o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações, que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telazar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei das cidades de Sepharvaim, Rena, Iva? Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Amados, o que está acontecendo aqui? Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: eu quero falar hoje sobre a ousadia do inimigo para tentar nos fazer recuar. A ousadia do inimigo em seus discursos, em suas ameaças, em suas palavras, para tentar nos matar espiritualmente. Satanás sabe, irmãos, que nós somos o povo de Deus, que nós somos selados com o Espírito Santo. Ele sabe que não pode roubar de nós os dons que Deus nos deu. Ele sabe que não pode roubar de nós a nossa salvação, mas ele sabe que pode trabalhar de maneira que você possa viver na inércia espiritual. Ele sabe que ele pode trabalhar de uma maneira que ele pode fazer você ficar com medo, acuado, escondido, achando que não pode, achando que não sabe, achando que Deus não é contigo, que Deus não vai te ajudar, que você não vai vencer a luta, a peleja, a batalha, que não vai conseguir caminhar com Jesus. Satanás sabe que ele pode trabalhar de uma maneira que ele pode impor medo a você e fazer você se sujeitar às vontades dele. O que está acontecendo aqui nesse cenário? Antes de nós entrarmos na mensagem que nós vamos falar, houve um império muito grande, irmão, ali por volta do século 8º, século 9, um império chamado Império Assírio. Até então era a maior potência que existia no mundo. Os seus reis, por tanta arrogância que tinha, alguns se chegavam a se intitular o rei do mundo, de tantas terras que eles conquistavam, de tantos reinos que eles destruíam, de tantos reis que eles abatiam. Quando esse império estava em ascensão e estava dominando, eles acabaram dominando o país de Israel, o Egito, Babilônia. Eles dominaram muitas nações, e nesse período eles estão no auge da força deles. Eles estão vivendo um momento de maior glória que o Império Assírio já havia vivido. Observe que o rei deles está em guerras aqui, guerreando, e tomando cidade, tomando nações. Israel foi uma delas. E os reis de Israel se submeteram ao Império Assírio durante muitos anos. Os reis de Israel, com medo, apavorados, porque não tinha exército suficiente para enfrentá-los, não tinha exército suficiente para guerrear contra o rei da Síria, porque era a maior nação do mundo, a maior potência do mundo, se sujeitaram, se submeteram. Até que levanta-se um jovem de 25 anos de idade, por nome de Ezequias, que sucede o seu pai no trono de Judá e Jerusalém. E quando esse moço chamado Ezequias, de apenas 25 anos, senta-se no trono de Judá, cuja capital lá em Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele faz é restaurar o culto a Deus. Todos os outros reis
com medo do Império Assírio, submissos ao Império Assírio, acabaram descrendo em Deus, não devotando mais a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, a sua crença em Deus, porque viram que Deus não estava livrando eles. Abandonaram o culto, abandonaram o templo, abandonaram a obra do Senhor, e a obra de Deus estava lá jogada. Mas quando esse moço chamado Ezequias, irmão, Deus levanta ele, se levanta, ele senta no trono. Primeira atitude dele é restaurar o culto a Deus. Ele restaura o templo, ele restaura o altar, onde se fazia o sacrifício, porque não tinha mais ninguém fazendo sacrifício, o altar estava lá quebrado, abandonado. Acho que tinha era menino brincando lá por cima. Lugar de prostituição, alguma coisa do tipo. Ele restaura os sacerdotes, ele restaura o culto a Deus. E a Bíblia diz lá em 2 Reis capítulo 18, que fala sobre isso, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e Deus se agradou dele. E aí então Ezequias, de 25 anos, restaurou o culto a Deus, e a confiança daquele homem em Deus, sabe, diz que era algo extraordinário. Ele confiava em Deus, irmão, de uma forma muito firme. Então ele bate o pé na parede e resolve: nós não pagaremos mais imposto ao rei da Síria. A Síria. E ele pega todo o ouro e prata que ele pagaria de impostos, e ele usa para refazer os utensílios do templo, e gasta tudo. Só que quando o rei da Síria toma conhecimento disso, ele manda um grande exército, rodeia a cidade e toma 2 cidades. E quando ele toma aquelas 2 cidades, Ezequias por um momento vacila, fica com medo. E quando Ezequias fica com medo, lá no capítulo 18, ele manda dizer para os oficiais do rei da Síria, dizer: olha, eu pequei. E quando ele usa essa palavra, eu pequei, esse vocábulo aramaico, hebraico, perdão, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: olha, eu pequei, eu sou réu de juízo, a culpa que eu tenho contra ti é grande demais. Exige o que tu quiser de mim, o imposto que você quiser, o que você quiser, que eu pagarei. Aquele homem chegou, irmãos, a se humilhar diante do rei, a reconhecer que por não ter feito a vontade do rei inimigo, servo do Satanás, ele tinha pecado contra o rei, ficou com medo. E o rei impôs um imposto altíssimo. Como ele não tinha um dinheiro para pagar, ele manda seus oficiais entrar no templo, que era um lugar sagrado. Hoje não existe mais templos, né? Lugar sagrado, não existe mais isso, tá? Mas havia em Israel. Ele mandou os seus oficiais entrar no templo, lugar sagrado, tirou todo o ouro, tudo que tinha lá do templo, tudo que ele tinha construído para Deus, pegou e deu de imposto para o rei inimigo. E quando os oficiais do rei inimigo levou o ouro, o imposto, que equivalia a milhões de reais, ainda assim, o rei inimigo, mesmo recebendo o que tinha cobrado, ficou com ódio. Rapaz, o que esse menino está pensando que é? Nenhum rei fez isso até hoje comigo. E esse camarada sentou no trono agora há pouco tempo e já está se levantando contra mim. Pegou o imposto e mandou os oficiais lá de novo. E quando os oficiais chegaram lá, pregaram esse discurso que nós lemos aqui agora. Chegaram lá com um grande exército. O rei não foi o homem de Deus, o Ezequias, mas mandou os oficiais dele ir. Homens de confiança, conselheiros. E quando os homens de confiança dele chegaram para conversar com os inimigos, os soldados e o povo estavam sentados em cima do muro da cidade, vendo a conversa. E os soldados do rei da Síria trouxeram um discurso ameaçador, aterrorizador e mentiroso, para impor medo no povo. E quando eles estavam pregando aquele discurso aterrador, aterrorizante, apavorante, os oficiais estavam ouvindo lá, mas o povo também estava ouvindo. Aí os oficiais do rei, que era o homem, do homem de Deus, vamos colocar dessa maneira, né, para ficar claro, os oficiais do homem de Deus disseram para eles: espera aí só um instante, fala em siríaco que a gente entende, mas não fala em judaico não, em aramaico não, porque o povo vai ouvir, e se o povo ouvir, o povo vai ficar apavorado. Aí o oficial do rei inimigo percebeu a estratégia e disse: não vim aqui para falar só contigo não, eu vim falar para todo o povo ouvir mesmo.
E aquele oficial do rei inimigo, o servo de Satanás que a gente está colocando aqui, ele sabia que se ele pregasse um discurso forte, um discurso veemente de ameaças, afinal de contas todo mundo sabia que o império assírio era o maior. Você viu no discurso dele, cadê os deuses das outras nações? Nenhum conseguiu vencer a gente. Cadê os reis de Arpade, Sefavaim, de Arpade? Nenhum deles conseguiu vencer a gente. E vocês vão conseguir? Não deixe Ezequias enganar vocês não. Vocês vão beber a urina de vocês e comer o esterco de vocês. E outra coisa, esse Deus, olha a mentira deles, que ele falou aqui. Esse Deus que Ezequias está dizendo que vai livrar vocês, não acredite nele não. Porque não foi esse Deus aí que Ezequias está dizendo que vai livrar vocês, que o próprio Ezequias derrubou os altares dele. Derrubou os altares e disse que não era para adorar aquele Deus. Mentira! Se Ezequias tinha, meu irmão, era restaurado o altar. Ezequias quebrou o altar dos deuses pagãos. E Ezequias quebrou o altar dos deuses pagãos e disse que era para adorar o Deus verdadeiro. E o discurso deles era mentiroso, vai entendendo aí. Não acredito no Deus de Ezequias não, porque o Ezequias mesmo quebrou o altar dele e disse que não era para vocês adorar eles. Sim. E aqui, em dado momento, ele vai pregando, vai entregando o discurso dele, ameaçando o povo, impondo medo, impondo terror, dizendo que citando os deuses das cidades, os reis que eles destruíram, os deuses da outra cidade, Sefavaim, ele coloca, Ramate e Arpade, onde estão esses deuses? Nenhum livrou eles das nossas mãos. E com esse discurso, irmãos, com mentira, com ameaças, o que aconteceu? O povo ficou com medo. Os oficiais ficaram com medo. Ezequias, que já estava com medo, o medo piorou e aumentou ainda mais. Só que, o que esse discurso causou na vida dos soldados, na vida dos pais de família, na vida dos crentes que haviam ali? Aquele discurso, irmãos, causou desânimo, fez com que o povo desse crédito às palavras do inimigo e visse realmente não teve nenhum Deus que livrasse eles mesmo, então nós estamos mortos. Realmente não teve nenhum exército que pudesse enfrentar eles não, então nós estamos mortos. E além de meter ameaças, ele ainda prometia: venham comigo que eu vou dar a vocês aqui, olha, eu vou dar a vocês vinhas, tudo que vocês quiserem de bom, venham comigo. Irmãos, me chamou muita atenção esse texto, porque é exatamente assim, amados, que eu vejo Satanás trabalhando nos dias de hoje. Eu vejo homens e mulheres que foram chamados por Deus, que foram escolhidos por Deus para uma obra, para um propósito. Homens e mulheres, que alguns deles estão sentados aqui, outros estão ouvindo aí. Homens e mulheres de Deus, que Deus chamou, que Deus ungiu, que Deus deu o Espírito Santo, que Deus deu a fé. E eu tenho visto, irmãos, Satanás chegando para muitos de vocês e fazendo discursos para inibir a caminhada de vocês. Satanás, aqui o rei da Síria enviou um camarada chamado, eu esqueci, Rabsaqué, e outros oficiais de um exército. Satanás envia mensageiros, envia ministros para entregar sua mensagem de desânimo. Foi isso que ele fez aqui, é isso que ele está fazendo hoje com muitos de nós. Essa mensagem está guardada comigo desde terça-feira, meu coração, para me trazer para a igreja. Satanás tem feito discurso ao ouvido de muitos de vocês e tem colocado em vocês dúvidas, medo, tem feito muitos de vocês recuarem, se acuarem. Satanás colocou um discurso aqui de medo no povo, de descrença em Deus e de descrédito na liderança que conduzia aquele povo, que era o rei Ezequias.
O discurso de Satanás sempre gira em torno disso, de impor medo em você, se você não vai, que não precisa você estar se deslocando daqui, da acolá, que é muito perigoso, que é muito longe, que tem que pegar ônibus, que tem que gastar gasolina, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que tem igreja perto da sua casa. Ele impõe um discurso de medo, de terror, de pavor. Ele impõe um discurso para você perder a sua fé em Deus, diante dos problemas que você está passando, das pressões que você está vivendo. Afinal de contas, os outros reis de Israel, todos eram sujeitos ao reinado do rei da Síria, e ninguém fazia nada porque tinha medo. E assim muitos de nós vivem assim. Porque vimos este e aquele perder a batalha, nós também vamos perder. De maneira alguma a gente pode pensar dessa maneira. O discurso de Satanás gira em torno dessas três coisas: de impor medo nas pessoas, em vocês, de levar vocês a desacreditar da fidelidade de Deus e da liderança que os guia, que os conduz, que somos nós aqui na terra, pela misericórdia de Deus. Então o discurso de Satanás vai girando em torno disso. Não dê crédito a Ezequias não, porque a conversa dele é blá blá blá. Ele falou isso aqui. Não, e esse Deus aí também, não dê crédito a esse Deus não, porque não teve nenhum Deus aqui que livrasse a nação dele nas nossas mãos. E o quarto discurso que Satanás coloca, primeiro, ele coloca medo, preocupação em você, para você parar a caminhada, para você ficar com medo, acuado, recuado. Eu não posso, eu não sei. Não, eu já tentei, eu li a Bíblia, eu tentei pregar, mas eu não consigo. Não, já tentei evangelizar, mas eu não sei o que dizer. Não, eu tenho medo, eu não posso, eu não sei, eu não faço. Ele coloca isso na mente de vocês. Depois ele aí coloca, consequentemente ele coloca em você descrença em Deus. Porque se você cresce em Deus, nem vai ficar acuado. Que Deus levantou para conduzir vocês. E um quarto ponto que Satanás coloca, no verso 16, não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saiam a mim, coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da sua água e da sua cisterna, até que venha e vos leve vocês para uma terra como a de vocês, de trigo, de mosto, terra de pão e de vinho. O que é o discurso aqui, 16, 17? De promessas. Satanás traz um discurso de promessas. Não, para de servir, para de buscar, para de ir, para de ser fiel a Deus. Não dê ouvido a Ezequias, não dê ouvido a esse Deus. Vocês não precisam disso. Aí Satanás vai dizer: eu vou dar a vocês o que realmente é bom desta terra. Eu vou dar a vocês mulheres, eu vou dar a vocês homens, para as mulheres, eu vou dar a vocês dinheiro, eu vou dar a vocês vida tranquila, bebedeiras, orgias, farras. Satanás vai entrar com esse discurso. Ou então Satanás coloca: eu vou te dar uma igreja aqui pertinho da tua casa. Olha aí, olha quanta igreja perto da tua casa. Tem uma igreja, 2 casas, 2 prédios da tua casa, e tu pega um ônibus para ir lá, não sei para onde. Ele vai colocando facilidades, ele vai mostrando facilidades. Um belo discurso, e funcionou. O povo ficou com medo, o povo ficou acuado, o povo ficou aterrorizado. Não esqueça, irmão, que nós estamos colocando aqui nessa manhã, nesse dia. O que Senaqueribe, rei da Síria, usou de astúcia no discurso dele, é o que Satanás usa de astúcia no discurso, nas palavras dele hoje. Ele usa assim, ele trabalha dessa maneira. Agora, a reação de muitos: ficar com medo, fugir, se acuar, desanimar, desistir, se frustrar, se decepcionar, parar. Exatamente aquilo que Satanás queria. Quando ele vê você parado, morto espiritualmente,
acuado, quieto, sem fazer nada, sem produzir para o reino, sem trabalhar para o reino. Tanto que você produzia, tanto você trabalhava, tanto você dava fruto para o reino. Quando o diabo vê lá pelos ministros dele que você está parado, pronto, aí fica satisfeito. Essa é a reação de alguns. Mas a reação de Ezequias, a reação de Ezequias no capítulo 37, versículo 14 ao 20, diz assim: recebendo 37, do 14 ao 20, Ezequias: e recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países das terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra da mão de homens, madeira, pedra, por isso não os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Foi o que Ezequias fez. Muitos ficaram com medo, se acuaram, se acovardaram. Ezequias olhou: cadê o exército? Cadê o povo? E Ezequias foi para onde? Estava com medo, estava um exército grande, estava assustado, mas ele não. O medo que Ezequias sentiu, a angústia que ele sentiu diante daquilo, não levou ele a sacuar, se esconder, e desistir. Não, levou ele a clamar a Deus. Satanás tem seu discurso? Tem, por intermédio dos seus ministros. Seja um ministro do diabo pregando na rádio, seja um ministro do diabo pregando na televisão, seja um ministro do diabo falando com você no ouvido, seja como for ele esteja trabalhando, seja o diabo pensamentos, seta de pensamentos, e vindo, bombardeando você, seja como for, mas ele tem a ação dele, ele tem um discurso dele, ele tem a obra dele. Satanás não trabalha para parar a igreja universal, porque a universal trabalha para ele, meu irmão. Satanás trabalha para parar a igreja mundial, a igreja plenitude lá do Agenoduque. Satanás vai tentar parar você, meu irmão, porque você não trabalha para ele. Você trabalha para Deus, você trabalha para o reino, você trabalha para resgatar a vida das mãos do diabo, que estão presas ali, aliás, nesses ministérios aí. Mas o diabo, ele não quer isso. Mas e a sua reação? Tem que ser, irmão. Uns param, é verdade. Você é triste olhar para crente, meu irmão, ainda acaba morto. Você ora por ele, você reza, você bate tambor, faz macumba, faz tudo, né? Está repreendido. Bota voodoo, faz tudo para isso, o cabo ressuscita, ela está morto. Se a pessoa chega na igreja, ou sei lá onde, aí você olha para o cabo morto. Vai porque tem que ir, vai porque acha que tem que ir. Tem, irmão. Mas tem outros que não. Tem outros que ouvem a afronta, leva a pedrada, as flechas, as setas, ele corre para os pés do Senhor para orar. Senhor, não quero morrer. Ah, irmão, já clamei tanto a Deus assim, você não faz ideia. Pastor Jardel, o Senhor, eu. E vocês também já? O diabo já fez tanto isso comigo, irmão. Eu corri lá: Senhor, não quero morrer. Senhor, não quero ficar na inércia. Senhor, não quero parar de produzir. Senhor, não quero parar de trabalhar. Senhor, faz o meu dia hoje ser produtivo. Senhor, faz o meu dia hoje ser exaustivo, cansativo, produzindo para o teu reino, que tudo gira em torno para a tua glória.
Ezequias correu, irmão, foi lá, irmão, e foi buscar a Deus. Faça isso em nome de Jesus. Faça isso. Faz isso, irmão. Você tem que fazer isso. Escuta a palavra e faz. Ezequias foi lá. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes, sinal de luta e desespero, e cobriu de pano de saco grosseiro, e entrou na casa do Senhor. Naquele tempo existia a casa do Senhor, era o templo de Jerusalém, né? Hoje se raçava não tem mais, hoje somos nós. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e Sebe, no escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, coberto de pano de saco grosseiro, até Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram a Isaías, né? Assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são a hora do parto e não há força para dar à luz. Ou seja, chegou a hora do parto, não tem força para dar à luz. Chegou uma hora inevitável e nós não temos força para guerrear. A batalha iminente é inevitável e não há força em nós para batalhar. Porventura, ele pergunta, verso 4: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. O resto que ficou porque os outros foram embora. E os servos de Ezequias, do rei Ezequias, vieram a Isaías. Aí para só um instante aí, irmão. O que você está vendo? Ezequias foi buscar o Senhor, mas também mobilizou os irmãos a fazer o mesmo. Pediu os irmãos para orar, para ir até o profeta, para buscar Deus, a buscar uma palavra. Claro que hoje não precisamos ir até o profeta, nós podemos abrir a Bíblia e buscar a palavra. Então, para nós aqui, eles fizeram duas coisas: foram orar e foram consultar a Deus dentro da sua palavra. Foram saber o que é que Deus dizia. E por quê, irmão? Porque exatamente nessas duas ações que o crente encontra força para vencer qualquer batalha: é na oração e na palavra de Deus. Quando vem a afronta chegou aí, o medo, a pressão, tentando te parar, tentando te colocar na inércia. Ontem eu estava falando com Deus isso, estava lá prestes a entrar para preparar a mensagem à noite, e eu já sabia qual era o texto, refletia com Deus em relação a isso. Dizia: o Senhor, Satanás tem ministrado discursos para me aterrorizar. Satanás tem ministrado palavras através dos seus ministros para me impor medo. Eu podia, Senhor, usar armas humanas contra eles. Eu podia os chamar à justiça. Eu podia usar de influência com pessoas e ir para cima deles. Não, Senhor. Nossas armas não são humanas. Nossas armas não são carnais. Nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aí eu dizia para Deus: Senhor, mas estão ministrando discurso para nos impor terror, para nos fazer parar. Aí eu falava para Deus: Senhor, será que não era bom eu pegar minha família lá? Até eu falei outro dia, o irmão Gabriel falou comigo: pegar minha família lá para o interiorzinho, lá, ficar em cima da serra lá, pronto, cuidando da minha mulher, fazendo programa no YouTube, web rádio, e pronto, viver minha vida tranquila lá com a minha esposa, meu filho. Será que talvez não fosse melhor isso? Mas só que se eu fizesse isso, irmão, estava fazendo como os outros que fugiu. E Deus não chamou para ficar assim. Deus disse: ora e busca a resposta na minha palavra. E foi isso que Ezequias fez, é isso que nós temos que fazer. Aí muitos fazem o contrário: abandona a leitura bíblica, abandona a oração,
aí realmente a tendência é se complicar. A tendência é você cada vez mais perder a fé, perder o ânimo, perder o fervor, a perseverança. Você tem que buscar a Deus. Aí quando eles foram buscar o Senhor, olha a resposta que Deus deu. Versos 6 e 7. E Isaías lhe disse: assim direis o vosso amo, o rei, o homem de Deus. Assim diz o Senhor: não temas, à vista das palavras que ouvistes, com as quais o servo do rei da Síria de mim blasfema. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e faloei cair morto à espada na sua terra. Deus disse: não tenho medo, porque o discurso do rei da Síria é conversa. Ele tem poder? Tem. Mas eu, Senhor, vou tratar com ele. Olha que resposta maravilhosa, irmão. Olha que resposta maravilhosa. E de novo aqui, 33 e 35. Olha aí, 33 ao 35. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém. Para só um instante, irmão. Então o povo foi afrontado, ficou com medo. Uns desistiram desanimados, mas outros lembraram de buscar a Deus. Os que desistiram, ficaram desanimados, morreram mesmo, acabaram, morreram mesmo espiritualmente. Mas os que buscaram o Senhor receberam a resposta. Olha a importância. Qual dos dois você quer ser? O que desanima, desiste, vai embora e morre logo de vez? Ou se é aquele que busca a resposta em Deus? Porque Deus fala. O irmão ontem falou para mim, mandou um e-mail, Eu recebo e-mail todo dia, eu já falei para os irmãos. E um deles dizia assim: pastor Jadel, muitas vezes eu vejo o senhor orando no culto, ao vivo pela web rádio, e eu vejo o senhor orando baseado em versículos bíblicos. Será que se eu orar baseado em versículos bíblicos, Deus vai me atender? Eu digo: irmão, 1 João capítulo 4, capítulo 5, diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos atende. E a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Então a minha oração deve ser uma oração bíblica, deve ser uma oração respaldada no que está escrito na palavra, dentro da vontade de Deus. E foi isso que Ezequias fez. E é isso que nós temos que fazer. Ezequias chegou lá para Deus: Senhor, lembra, Senhor, que Tu és Deus, lembra que Tu és o Senhor, lembra que Tu és soberano, lembra que Tu és eterno, Tu tens todo o poder. Os deuses que eles queimaram era pedra, madeira, era obra da mão dos homens, mas o Senhor é Deus. E Ezequias foi lá orando baseado no conhecimento que ele tinha de Deus. E quando ele orou dessa maneira, Deus deu resposta. Irmão, lhe digo uma coisa, irmãos: Deus sempre tem uma resposta para nos dar. Sempre Deus tem uma resposta para nos dar. Não é aquela coisa, aquele tipo lá, esse que eu te digo. Não, é uma resposta dentro da palavra. Deus tem uma resposta para nos dar. Eu perdi muito tempo da minha vida correndo atrás de profeta. Eu vou oracular porque lá tem profeta, vai revelar alguma coisa. Como é que alguém que anda, que está na heresia, vai revelar coisa nenhuma, meu irmão? Vai revelar nada, a não ser da carne. Deus vai falar comigo, vai revelar para mim dentro da palavra, numa pregação. Ele fala profundamente comigo. Ele revela para mim o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, como eu tenho que proceder. Ele vai revelando. Então, meu irmão, é assim, nós temos que buscar resposta em Deus. Os dias são maus, os tempos são difíceis, há uma pressão muito grande contra a igreja do Senhor. Nós vemos cada dia líderes emergindo no cenário mundial, tanto político como religioso, que apontam para a manifestação do anticristo. Os sinais de nossa volta dizem que o dia de Cristo está perto, o Cristo está próximo a voltar. A igreja deveria estar trabalhando mais, os crentes deveriam estar mais envolvidos, a gente mais diligentes na obra, e não, está acontecendo o contrário.
Então, meu irmão, mas eu não sei o que há em você para isso estar acontecendo, mas o certo é que essa palavra revela para nós aqui, meu irmão, embora não é uma doutrina, mas é uma palavra revelada, meu irmão, e dela revela para nós que Satanás trabalha através de discursos, e talvez por causa do discurso dele, ele conseguiu colocar você no canto onde você está, acuado onde você está. Mas Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje: ora e busca a resposta na palavra, Deus vai dar. Aqueles mensageiros do rei, do diabo, era tão ousado. O que me admira, irmão, é a ousadia dos servos do Satanás, como eles são ousados. Ele chegou lá e disse, deu o discurso dele lá e disse: agora dá, como é que é o nome do céu? Está aqui escrito, peraí. Reféns. Agora dá reféns para nós. Ou seja, aqueles reféns, uma garantia. Eles queriam os reféns como garantia, era um tipo de garantia, um tipo de penhor. Dá a gente aí, um penhor aí, garantia para nós, os reféns, para garantir que você realmente vai se dobrar diante do rei da Síria. Porque dinheiro ele já tinha dado. Os homens estavam certos que ia ganhar, eles não perdiam uma batalha. Mas agora Deus falou. E Isaías disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vou dar vitória para vocês. Aí agora pega o que Isaías disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vou dar vitória para vocês. Aí pega o que Rabsaque disse: assim diz o Senhor, rei da Síria, que vai derrotar vocês. Em qual das duas confiar? Qual das duas tem mais poder? Palavra do rei da Síria: assim diz o Senhor, rei da Síria, que vai destruir vocês, ou assim diz o Senhor, Deus de Israel, que vai dar vitória a vocês? Mas o pior, irmão, é que a tendência de muitos é devotar mais crédito na ameaça do que da confiança em Deus. Jesus disse, por exemplo: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vira e mexe a gente está dizendo: Deus está mais comigo não. Vira e mexe a gente está lá dizendo: Deus não, Deus não me ama mais, eu errei, eu pequei, eu falhei. Que conversa é essa, meu irmão? Nós não vamos viver em pecado, mas nós somos pecadores regenerados, e infelizmente a gente peca. Mas se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele prometeu: vocês não estarão só. Os discípulos: Senhor, o Senhor vai subir, o Senhor vai embora. Não, mas se preocupe, vocês não vão estar só, eu voltarei para vós. Aquele que me amar, que está, eu e meu Pai habitaremos nele, estaremos nele morada. Cristo está em você, Cristo está em nós, irmão. Nós não temos que temer a ameaça do inimigo, nós não temos que temer a afronta do inimigo, por maior que ele seja. Às vezes a gente fica com medo, é normal, nós somos seres humanos. Mas não temos que fugir, não temos que nos acovardar, não temos que nos acuar. Lembra do discurso do gigante para Davi? O irmão estava dizendo ali ontem, pelos alguns estudos que ele viu, que Davi tinha aproximadamente 1,70 m. O gigante Golias tinha 3,15 m aproximadamente, o dobro do tamanho de Davi. E quando o gigante Golias, irmão, lá em 1 Samuel 17, do 42 a 44, olhou para Davi e disse: ei menino, tu vem com pau e pedra brigar comigo? Eu vou pegar você, vou arrancar sua cabeça, vou colocar você aqui como esterco para as aves do céu comer. Aquele discurso não amedrontou Davi. Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi estava cheio do Espírito Santo. Ele disse: pois vamos ver, porque tu vem comigo com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quem venceu? O grandão pela força de carne, ou o pequeno pela fé em Deus? Não precisa de forças carnais para vencer as batalhas, meu irmão. Basta ter fé em Deus, e qualquer gigante, qualquer inimigo tomba diante de você. Aí Deus foi e falou: o rei Senaqueribe disse: assim diz o rei Senaqueribe, vocês vão morrer. E Deus está dizendo: assim diz o Senhor, eu vou poupar vocês e guardar vocês. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Isaías 37, verso 36 ao 38. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive, onde era a capital da Síria. Esqueci de falar isso.
E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. O reizão tão poderoso, quando Deus disse: pois eu vou pôr nele um espírito de medo, vai voltar apavorado para a terra dele, lá eu mato ele à espada. Deus falou: e o povo dessa cidade aqui, o meu povo, ninguém vai tocar neles. Enquanto o exército do inimigo dormia, Deus enviou um anjo. Não sei o que aquele anjo fez, mas com um único golpe ele matou 185.000 soldados. E o rei, servo do diabo, quando viu aquilo, fugiu. Quer dizer, o rei aí representa o próprio Satanás, né? O servo do diabo era o servo dele, que com certeza morreram com o golpe daquele anjo. Fugiu para a terra dele. Quando chegou lá para adorar o Deus dele, um tal de Nisroque, um pedaço de barro, estava lá prostrado. Foram lá e mataram o pai dele. Por quê? Porque a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, Deus de Israel, é maior, está infinitamente acima do que assim diz um rei ou um homem qualquer. Você tem que lembrar disso. Não é o que fulano está dizendo, não é as ameaças de Beltrano, é o que Deus diz, é o que Deus fala. Deposite sua fé em Deus, meu irmão. Homens, as grandes batalhas que houveram nas épocas passadas, todos os generais dos exércitos, reis, imperadores, ministravam discursos para os seus soldados de ânimo. Sabe qual era uma das estratégias do Exército Vermelho na guerra da Primeira Guerra Mundial? A estratégia do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, perdão, agora eu confundi, primeira ou segunda, uma delas. Isso é fato. A estratégia deles era pegar um soldado que estava tendo renome dentro da guerra, colocar o nome dele num jornal, espalhar por todos os outros soldados o que aquele soldado estava fazendo, como ele era ousado, como ele era intrépido, para dar coragem aos outros. Eles pegavam cartas das mães dos soldados, dos pais dos soldados, e liam diante do soldado e diante dos outros colegas dele, dizendo o nome do soldado, o nome da mãe e do pai deles: nós estamos felizes por você estar aí, e se por acaso, meu filho, você morrer, nós lhe amamos, mas se você morrer, vai morrer como um herói para nós, porque você está aí batalhando pelo nosso país. E aquilo dava ânimo àqueles soldados. Então todos os exércitos têm suas estratégias de mensagens de ânimo. Nós temos a nossa. Qual é? A palavra de Deus. Quando Deus deu a palavra a Ezequias: olha, eu vou poupar vocês, eu vou guardar vocês, o rei da Síria não vai entrar aí não. Aquilo deu ânimo. Mas ele recebeu a palavra de ânimo porque buscou a Deus, irmão. Se você está desanimado, busca a Deus. Busca a Deus em oração. Talvez hoje essa palavra já foi uma resposta para você.